Hey guys, sejam bem-vindos ao Descomplicando Seu Inglês. Meu nome é Vanina Junqueira e eu vim aqui hoje perguntar pra você. Você sabe falar as horas em inglês? Vamos supor que você esteja lá andando nas ruas no exterior e alguém fala assim, Excuse me, what time is it, please? Você entende essa pergunta? Né? Que horas são? E você vai saber respondê-la? Ixi, agora a gente tem que ver as possibilidades de resposta, né? Então, antes da gente ver as possibilidades de resposta, não é somente what time is it, please, que seria a possibilidade de pergunta. Então, além de what time is it, please, né, para perguntar que horas são, quais outras formas, Vanina, que eu posso ser abordada? A pessoa pode perguntar what's the time, né? Também, que horas são? Ou ela pode perguntar do you have the time? Ou have you got the time? Para perguntar, você tem horas? E ela também pode te perguntar, could you tell me the time? Você pode me dizer as horas? Você pode me dizer que horas são? Então, todas essas formas são formas de perguntar a mesma coisa. Que horas são? Você tem as horas, né? A pessoa quer saber que horas são. E como é que a gente responde? Bom, primeiramente a gente vai falar it's ou it is, né? Pra gente colocar aqui para iniciar. É uma oração sem sujeito, né? Que no inglês a gente fala são 2 horas da tarde, por exemplo, são, quem são? Então, quando não tiver sujeito, é o it. Então, it is, né? E aí, it is, e aí como é que eu falo agora a continuação? Bom, há duas possibilidades. A primeira possibilidade, ela é bem simples, porque ela se assemelha muito com o português. Por exemplo, se são 5:20, a gente vai falar, it is 5:20. Igualzinho no português, a gente coloca o número 5 para as horas e 20 para os minutos. Só que a gente não precisa colocar aquele and. It's 5:20, direitinho, tá? Então, mais um exemplo aqui para vocês. São 8:25. Então, it's 8:25, ok? Bom, então essa é a forma direta de fazer. Mas e o que acontece? Dos números 1 ao número 9, os minutos, vamos supor que sejam 8:05, 8:03, 8:08, 8:09. Então, do 1 ao 9, os minutos, a gente tem uma outra forma de fazer. Porque assim, se você reparar, por exemplo, olha aqui, 5:08, 5:08, vamos supor que seja a hora, né? 5:08, esse 0, ele, se você olhar pelo teclado, por exemplo, de um computador, ele se assemelha com a letra O. A letra O em inglês é O. Então, para ficar mais fácil e mais fluido na hora de falar, as pessoas falam o O, né, no lugar do 0. Então, por exemplo, it's 5:08, né, 5:08. Por exemplo, 9:03, it's 9:03. Então, it's 9:03. Então, é uma forma mais direta, mais fluida de dizer. Então, quando os seus minutos estiverem entre 1 a 9, você vai colocar esse O, né, no lugar do 0 na hora de falar. Bom, para as horas cheias, horas completas, por exemplo, sem nenhum minuto, 10 horas em ponto, 5 horas, 3 horas, sem nenhum minuto, o que você vai usar? O'clock. Então, são 10 horas. It's 10 o'clock. São 3 horas. It's 3 o'clock. Bom, então agora nós vamos ver uma outra partezinha que é um detalhe. Então, meio-dia e meia-noite. Nós já temos palavras que significam meio-dia e meia-noite. Igual no português, não pode ser 12:00 ou 00:00? Pode, mas a gente, ao invés de falar 12, a gente pode falar meio-dia, meia-noite, são palavras diferentes. Da mesma forma no inglês, quando for meio-dia, vai ser midday, ou, tem uma segunda possibilidade, noon, tá? Então, midday ou noon. Agora, quando for meia-noite, midnight. Então, meia-noite, midnight. Então, se eu falar assim, vamos supor, a pessoa fala que horas são, e vamos supor que, olha aqui no relógio, nossa, meio-dia. It's midday ou it's noon. Agora, se eu olhar e falar, nossa, meia-noite, está tarde, hein? It's midnight. Agora, se for meio-dia e meia, meio-dia e 40, meio-dia e 37, se não for a hora exata, por exemplo, meio-dia e 20, como é que eu vou fazer? Eu não vou utilizar noon nem midday, eu vou utilizar 12. It's 12:20, né? Para meio-dia e 20, it's 12:20. E se for, por exemplo, meia-noite e 57, it's 12:57. De novo, it's 12:57. Então, meia-noite e 57. Bom, então, salva essas duas exceçõezinhas, né? Quando os seus minutos estiverem entre 1 a 9, você vai colocar o ou no lugar do 0 na hora de falar. E quando for midday ou midnight, né, meia-noite ou meio-dia, você pode utilizar essas palavrinhas, midday e noon para meio-dia e midnight para meia-noite. Lembrando que somente para horas cheias. Se tiver minutos, você fala 12 normalmente. Agora, eu já te ensinei a primeira forma. A primeira forma de falar as horas é a gente falando na mesma ordem do português. It's 5:20, são 5:20.
Agora eu quero saber a segunda forma. Você não falou que tinha duas formas, menina? Então qual que é a segunda forma? A segunda forma é a gente utilizando duas palavrinhas, a palavrinha past e a palavrinha to. Olha só, a gente tem que pegar o relógio e dividi-lo ao meio. Do minuto 1 até o minuto 30, nós vamos falar quantos minutos passaram daquela hora. Porque olha só, se você pensar até o minuto 30, né, 29, 28, 27, 26, até o 1, tá bem pertinho da hora. Por exemplo, são 3h20. 20 está mais perto do 3 do que da próxima hora, que é 4. Então, a gente vai falar quantos minutos passaram das 3. Então, vamos supor, são 3h20. It's 3:20 na primeira forma, mas agora na segunda forma, it's 20 past 3. Ah, Vanilla, 3h29, it's 29 past 3. Vanilla, 3h10, it's 10 past 3. Então, tudo que passou, a gente vai colocar o past até 30 minutos. Se for do 31, 3h31, eu já não. 31 tá mais perto das 4 horas do que das 3. Então eu vou falar quantos minutos faltam para a próxima hora. Então, 31, né? São 3h31, faltam quantos minutos para as 4? 29. Então, it's 29 to 4. Então, 29 minutos para as 4, né? E lembrando que, mais uma vez, nós podemos utilizar as duas formas. Então, são 3h29, it's 3:29. A forma mais parece com o português. E a forma, né, que a gente utiliza o to e o for, nesse caso a gente vai utilizar o to porque está mais perto da hora seguinte. Então, it's 29 to 4, ok? Então, mais um exemplo aqui. São 4h35. São 4h35, faltam 25 minutos para as 5 horas. Então, vamos fazer a primeira forma, 4h35. Então, são 4h35, it's 4:35. Agora, quantos minutos faltam para 5? 25 minutos. Então, it's 25 to 5. Nossa, Vanilla, eu vou ter que saber fazer conta, né? Porque 4h35, quantos minutos faltam, entendeu? Então se você não tiver com o número fresquinho na hora, assim, fala a primeira forma, it's 4:35, that's okay, tá tudo certo. Certinho? Então, alguns detalhes que eu quero acrescentar. O número 15, se você parar pra pensar, ele é 1/4 da hora. Se você pegar aqui, ó, e dividir o relógio em 4, você vai ter 4 porções de 15 minutos. Então, 15 minutos é 1/4, um pedacinho de 4 pedacinhos que você dividiu, né? 1/4 da hora. Então, 1/4 em inglês é a quarter. De novo, a quarter. Então, se eu falar pra você assim, ó, são 7h15, eu posso falar da primeira forma, it's 7:15, ok, perfeito. E da segunda forma, eu posso falar, it's 15 past 7, são 15 passados das 7. A gente vai traduzir como 7h15, né? A gente fala, traduzindo em português, são 15 passados das 7. Não, a gente traduz, são 7h15. Agora, a questão é, como que eu vou utilizar esse a quarter? A gente vai utilizar quando for 15 minutos aqui, por exemplo, que passou. Nesse caso aqui, tem mais um caso que eu já mostro. It's a quarter past 7. Então, são 7h15 do mesmo jeito. A questão é, não é muito utilizado o 15. Eles vão utilizar muito mais o quarter. Raramente você vai escutar it's 15 past 7. Você vai escutar muito mais it's a quarter past 7, ok? E aí, se a gente parar pra pensar no relógio, quando tiver, por exemplo, 7h45, não vai estar faltando 15 minutos para a próxima hora, 15 minutos para as 8? Então, ao invés de falar que faltam 15 para as 8, você vai escutar muito mais it's a quarter to 8. Por quê? 15 minutos é 1/4 da hora, então falta 1/4 para as 8. Mas, vamos parar aqui, são 7h45, eu quero fazer as 3 formas possíveis. A primeira é a forma direta, it's 7:45. Então são 7h45. A segunda forma, 45 tá mais perto da hora seguinte, que é do 8, do que da anterior. Então, nós vamos fazer o quê? Colocar o to. Então, it's 15 to 8. Então, 15 minutos para as 8. Mas como eu falei, eles não vão utilizar muito o 15 para horas. Eles vão utilizar o a quarter, muito mais. Então, o que eles vão falar? It's a quarter to 8. Perfeito. Da mesma forma, são 7h45. Ou seja, 15 minutos para as 8. Bom, além do 15, tem o 30, que também é um pouquinho diferente. Eles utilizam a palavrinha half. Half significa metade. Então, nós temos aqui a hora, dividimos ao meio, half. Então, a gente pode utilizar a palavrinha half. Por exemplo, 6h30, eu posso falar na primeira forma, it's 6:30. Ou eu posso falar, it's half past 6. Então, 30 minutos, metade da hora, passado das 6.
eu posso falar o 30, eu posso falar it's 30 past 6, mas também não é muito comum. Então, o 30, muito geralmente, você vai escutá-lo como have, né? Quando for 30 minutos, por exemplo, passados de uma hora. E o 15, né? Tanto passado de uma hora quanto faltando para a próxima hora, você também raramente vai escutar. Você vai escutar muito mais o a quarter. E aí, pra gente finalizar, nos Estados Unidos, eles não utilizam muito o relógio de 24 horas. Eles utilizam muito AM e PM, mas no inglês vai ser AM, PM. Então, AM significa antes de meio-dia, né? Tá escrito aqui é porque vem do latim, então dessa forma que é escrita, por isso que é AM, AM. E depois do meio-dia, PM, porque vem do latim dessa palavrinha aqui. Então quer dizer que se for de manhã, você vai utilizar AM. Se for à tarde ou à noite, PM, ok? Depois do meio-dia. Bom, então, essa é a forma da gente ensinar horas, essa é a forma que a gente fala horas no inglês. Lembrando, temos duas formas. A primeira é direto, sem o and, não há necessidade do and. Então, por exemplo, são 8 e 17. It's 8:17. Se eu quiser fazer da segunda forma, eu vou pegar os minutos. Então, 17 está mais próximo da presente hora do que da hora seguinte, que é 9, né? Então tá, então it's 17 past 8. Ok? E agora, se for, por exemplo, 8:43, faltam quantos minutos para as 9? 43, 44, 45, 46, 52, nossa, 17. Sim, fez as contas, né? Tá com dificuldade, faz conta. Então, it's 17 to 9. Então, 17 para as 9. Então, lembrando, você vai dividir ao meio, se for até do minuto 1 ao 30, você vai utilizar past, que passou daquela hora presente. E se tiver do minuto 31 até o minuto 59, você vai utilizar o to, que é o que falta para a próxima hora. Quantos minutos faltam para a próxima hora? Mais uma lembrança aqui. Se for 15, a quarter, né? Então, a quarter que passou de alguma hora ou a quarter que falta para a próxima hora. O a quarter que passou dessa hora, por exemplo, 7:15, então a quarter past 7. E se for 7:45, falta esse a quarter, né? Faltam 15 minutos para a próxima hora. Então, it's a quarter to 8. E o half é para 30. Então, são 2:30, it's 2:30. O primeiro jeito de falar. E o segundo jeito de falar, na verdade eu vou ter 3, né? E o segundo jeito vai ser it's 30 past 2 ou it's half past 2. Então, fiquem atentos aí às formas de perguntar e às formas de responder. Bye, bye!